Aí começou. Acho que começou. Tem Peço que apresentar desculpa. só a tela. Então Peraí, tá deixa eu ver o pessoal apresentando. aqui. Não, não, sim, sim. Peraí que eu tô aceitando o pessoal aqui que tá. Hum. Vou compartilhar a tela aqui. Calma aí. Tô aceitando o pessoal. Tá entrando agora. Vocês estão conseguindo ver já o compartilhamento? Sim, já estamos vendo. Ok. Vou fazer uma breve apresentação minha. Primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Murilo. Eu tenho 17 anos e eu estou cursando Química Industrial na UFSM. E eu vou ministrar algumas aulas junto ao professor Pedro, que você já conhece. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tópicos de polaridade molecular e interação intermolecular. Primeiramente, eu quero relembrar com vocês alguns tópicos, que o principal é o de eletronegatividade, que a gente vai usar bastante em polaridade molecular. A eletronegatividade é a habilidade em uma ligação química de um elemento em atrair a densidade eletrônica, ou a nuvem eletrônica, pode ser também. É importante ressaltar para que vocês não confundam com afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela é a habilidade de um átomo isolado em atrair um elétron, que é diferente da eletronegatividade, que é a habilidade de puxar a nuvem eletrônica ou a densidade eletrônica dentro de uma ligação química propriamente dita. E aqui nessa imagem, relembrando também que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. E também um macete muito bom que eu sempre uso, que toda habilidade que tem eletro no nome não entra em como eletronegatividade, afinidade eletrônica ou eletropositividade. Também lembrando que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Pois bem, a gente vai começar falando sobre polaridade em ligações. Vocês já devem ter visto as ligações covalentes e as ligações iônicas. As ligações covalentes, elas acontecem entre a metal e a metal, que a gente pode gerar tanto uma molécula formada por átomos do mesmo elemento, por exemplo, o Cl2, o O2 ou o H2. Também a gente pode criar também outras moléculas através de átomos de diferentes elementos, como HCl, HBr, HF, entre outros. Mas dentro das ligações covalentes agora, como eu falei anteriormente, a eletronegatividade é extremamente importante dentro para determinar a polaridade de uma ligação. Eu gosto de fazer uma semelhança entre um cabo de guerra na polaridade de uma ligação. Que sempre num cabo de guerra a gente vai ter alguém que é mais forte, que nesse caso a pessoa mais forte vai ser o elemento que vai ter a maior eletronegatividade, e uma pessoa mais fraca, que no caso vai ser um elemento que tem uma menor eletronegatividade. Dentro do cabo de guerra, a gente sempre tem alguém que vai conseguir puxar mais para um lado do que o outro, né? Geralmente, há exceções, né, que o pessoal que tem a mesma força, que basicamente um empate, né, no cabo de guerra. Mas eu já vou comentar. Dentro de uma ligação covalente de, de elementos, de átomos de diferentes elementos, como por exemplo o HBr, a gente sabe, pela imagem anterior aqui, que o flúor é o elemento mais eletronegativo, né? Em relação ao hidrogênio. Espera aí, pessoal, deixa eu só aceitar alguém pedindo para entrar aqui. Ok, voltando. Uh,
eu estava falando sobre a ligação covalente de diferentes elementos, né? Entre átomos de diferentes elementos. Como alguém vai sempre se sobressair com uma força em relação ao outro, a gente vai ter a criação de um polo. Com isso, a gente vai ter a criação de uma ligação covalente polar. Porque alguém de um elemento ela vai ser sempre superior ao outro, que vai estar gerando um lado mais negativo carregado do que o outro, né? Porque vai ter uma concentração maior de elétrons num lado do que do outro. Com isso, a gente vai ter uma ligação covalente polar. No entanto, quando a gente é uma molécula formada por átomos de um mesmo elemento, como por exemplo o O2 ou H2, na, na explicação que eu disse que era um cabo de guerra, a gente vai ter duas pessoas idênticas que vão puxar com a mesma intensidade no cabo, né? Então a gente não vai ter nenhum vencedor, a gente não vai ter criação de nenhum polo, né? E com isso a gente vai ter uma ligação covalente apolar. E no exemplo, aqui no slide fica bem claro isso, né? A ligação entre átomos de mesma eletronegatividade ou elementos iguais vai criar uma ligação covalente apolar. E a ligação entre átomos diferentes, de diferentes eletronegatividades, vai promover uma ligação covalente polar. Seguindo, eu trouxe essa imagem aqui que fica mais ilustrativa do que eu estou falando. Vocês podem ignorar esses números aqui, eles são meramente ilustrativos. A gente vai nos atentar mais aos desenhos e essa flechinha aqui que eu já vou explicar. Aqui, em relação a essa molécula, essa ligação, desculpa, entre um hidrogênio e um cloro, pela tabela periódica, se vocês tiverem em mãos aí, a gente vai poder determinar que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Com isso, a gente pode representar meio desse símbolo aqui, ó, que significa momento dipolar resultante, que calma só, deixa eu só dar uma comentada que esse vetor a gente não vai precisar saber valores, a gente só vai precisar saber a direção e o sentido que ele está indo, que é o que a gente vai usar para determinar a polaridade. Por exemplo, a gente só vai apontar essa flechinha aqui para o elemento que ele é mais eletronegativo, né? Nesse caso ele vai ser o Cl, ele vai ter a flechinha apontada para o Cl. Aqui, ó, em relação ao carbono e oxigênio, a gente vai ter o oxigênio, ele tem uma maior eletronegatividade, então a gente vai apontar a flechinha em direção ao oxigênio. Posteriormente eu vou explicar como a gente vai determinar isso numa molécula, que fica mais claro, que eu vou usar a lousa para explicar. Aqui a gente tem outro exemplo, que é apolar, como eu comentei, que é entre elementos quer dizer, átomos de um mesmo elemento, que nesse caso é o Cl2, podia ser, por exemplo, O2 ou H2. Ambos vão puxar com a mesma intensidade, né? Com o mesmo momento dipolar, e isso vai resultar no momento dipolar zero, porque os dois vão estar puxando com a mesma intensidade para sentidos opostos. Isso os dois vão se anular. Seguindo, em ligação. Opa, peraí. Alguém está pedindo para entrar? Aqui. Seguindo agora, em ligações iônicas, uma ligação iônica, como vocês já viram, é uma ligação de um ametal com um metal. Os metais, eles gostam de doar elétron, de dar elétrons. Então, eles vão ficar mais positivamente carregados, porque eles estão cedendo elétron. Já os ametais, eles gostam de receber elétrons, com isso eles vão ficar mais negativamente carregados. Certo? E dentro dessa ligação que vai ocorrer, a gente vai ter um agente ficando mais negativamente carregado e outro mais positivamente carregado, com isso de um dipolo, um negativo e outro positivo. Então, a gente pode concluir que todas as ligações que são iônicas, elas vão gerar uma ligação polar, certo? Eu vou passar agora para a lousa,
para ficar mais fácil de exemplificar aqui com algumas moléculas. Só vou pegar a luz aqui. Só um minutinho só, pessoal. Tu deixou como privado, Gabriel. Sem solicitação. Não, eu tô abrindo ela aqui primeiro. Depois eu vou compartilhar. Só um minuto. Aí, eu acho que vocês estão enxergando a lousa. Vocês podem confirmar para mim? Sim, sim, Gabriel. Obrigado. No exemplo que eu tenho aqui para dar, já estou com o lápis certinho, ok. Vai ser uma ligação da molécula mais famosa que a gente conhece, o H2O. Para a gente determinar, a gente vai ver a distribuição de Lewis, para depois a gente saber a geometria dessa molécula, para depois a gente determinar a polaridade da ligação em si, né? Para determinar qual é o átomo que vai ser o central, a gente vai pegar aquele átomo que menos aparece na molécula e também vai ser aquele que vai fazer mais ligações. Nesse caso, a gente vai ter o oxigênio. Vou fazer já as ligações aqui com o hidrogênio. Desculpe minha letra aqui, que ela é muito bonita. E a gente vai sobrar 2 elétrons aqui que eu vou representar por esses 2 pontinhos. A gente vai olhar para essa ligação aqui, que é a mesma coisa que essa, né? Em relação à eletronegatividade, como eu disse, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Então, vai ter um momento dipolar resultante apontando para o oxigênio. E aqui, nesse caso, a mesma coisa, porque é a mesma ligação. Então, quer dizer, não é a mesma ligação, elas são idênticas no caso, né? E aqui a gente determinou o vetor resultante do momento dipolar. Que tanto dessa ligação quanto dessa. E da molécula eu vou explicar posteriormente. Agora vamos fazer outro exemplo aqui para outra molécula, por enquanto, que vai ser o CO2, gás carbônico. Para determinar o átomo central, a gente vai pegar aquele lá que aparece menos ou aquele que faz mais ligações. Nesse caso é o carbono. O carbono ele vai fazer 4 ligações. O oxigênio precisa só de 2 ligações para se estabilizar, né? 2 ligações aqui com oxigênio, 2 ligações aqui com outro oxigênio. Agora, em relação à eletronegatividade, a gente não vai precisar se preocupar com as 2 ligações, a gente pode tratar elas como uma só, porque fica mais simples, certo? Em relação à eletronegatividade do oxigênio em relação ao carbono, o oxigênio tem uma eletronegatividade maior. Então a gente vai apontar a flechinha em direção ao oxigênio. E a mesma coisa na outra ligação. Certo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo até aqui? Sim, sim, Gabriel. Aí tá tranquilo. Ok.
Vou voltar para a apresentação para explicar mais uma partezinha. Depois eu volto para a lousa. Até agora eu falei sobre a polaridade em ligações. Eu não determinei ainda a polaridade dentro de uma molécula, né? Então como é que a gente vai determinar isso? Eu deixei um passo a passo aqui para vocês, para ficar mais fácil de encontrar. Primeiro a gente vai fazer todo aquele passo a passo que eu tinha feito antes, encontrar o átomo central, fórmula de Lewis, depois determinar a geometria molecular, por fim determinar a polaridade através da análise dos vetores. Certo? Vou agora passar para a lousa de volta, né? Para vocês visualizarem isso, dentro daquelas mesmas moléculas desenhadas. Dentro da molécula do O2, quer dizer, H2O, se a gente prolongar aqui, ó, vou fazer em azul para ficar melhor de ver, esses vetores, prolongar esse vetor aqui, vou botar como sendo 1, esse aqui como sendo 2. Se a gente prolongar eles para cá, para ficar mais fácil de fazer essa. Para cá. Peraí. Vou redesenhar eles aqui para ficar mais bonito. Para cá. E para cá. Usando a regra de soma de vetores, a gente pode transferir, quer dizer, refletir, né, no caso, esse vetor aqui para cá. E a mesma coisa com esse. Daí a gente parte do ponto em comum entre eles. E aqui a gente vai ter o vetor resultante. Então a gente consegue encontrar, a partir da soma de aqui, o vetor resultante, tem um vetor resultante para essa molécula. Se a gente tem um vetor resultante, se os dois não se anulam, a gente pode dizer que essa molécula aqui da água, ela vai ser polar. Em relação ao CO2, o gás carbônico, a gente vai ter um vetor no sentido da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita. E esses dois vetores, eles possuem a mesma intensidade. Com isso a gente vai poder aqui, ó, anular um com o outro. Com isso a gente não vai ter um vetor resultante. Então a gente pode dizer que, como não há um vetor resultante, que essa molécula é apolar. Ou a gente pode dizer também que o vetor... É apolar, Gabriel, porque se anulam, é a mesma, vamos dizer assim, a mesma intensidade, não sei se é a mesma palavra. força, mesma Força, né? Isso, mesma intensidade, isso. Ok. Daí o momento dipolar dessa molécula vai ser igual a zero. Essa aqui a gente não precisa dizer exatamente o valor dela, mas a gente pode dizer que ela é diferente de zero, porque ela está tendo uma resultante aqui. Certo? Vou passar para mais dois exemplos aqui para vocês. Que vai ser uma molécula. Deixa eu pegar aqui caneta preta. Vai ser o HCH4, metano. Para descobrir quem é o átomo central, a gente vai ver aquele lá que se repete menos e aquele que faz mais ligação. Nesse caso, vai ser o carbono. A gente vai botar o carbono. Ele vai fazer 4 ligações, a gente tem 4 hidrogênios. A gente vai dispor as ligações aqui no espaço.
Não sei se o Pedro já comentou na última aula sobre geometria, mas esses, esses símbolos aqui indicam que um H está saindo do plano e outro está entrando no plano, que fica uma figura tetraédrica nesse caso aqui. Mas, pois bem, vamos analisar aqui as ligações, né, para saber a polaridade delas. O carbono, em relação ao hidrogênio, ele vai ter uma maior eletronegatividade. Então, a gente vai apontar a flechinha em direção a ele, porque ele é o elemento mais eletronegativo. Deixa eu só apagar esses riscos em azul aqui, porque ficou um pouquinho poluído. Aí. Aponta a flecha para ele. Aqui também. Aqui tem. Certo. Como a gente pode ver aqui, vai ter a anulação, né? Porque todas elas estão se encontrando em um ponto em comum e elas têm a mesma intensidade, né? Então uma vai anular com a outra, essa vai anular com essa vai anular com essa daqui. Então a gente não vai ter um momento de polar resultante. Ele vai ser igual a zero. Com isso a gente pode dizer que a molécula do metano ela é apolar, porque ela não possui um momento de polar resultante. Certo? Agora eu vou passar para a apresentação para mostrar para vocês um macete para ficar mais fácil ainda de fazer isso. O macete, ó. Vocês vão cair com uma determinada molécula que o exercício vai dar. Vocês vão olhar quantos átomos tem. Se ela tiver dois átomos, esses átomos forem iguais, a gente vai ter uma molécula apolar. Se os átomos eles forem diferentes, a gente vai ter uma molécula polar. E se a gente tiver três átomos ou mais dentro da molécula, a gente vai olhar para o central. Olhou para o central, se sobra ou não elétrons. Se sobrar elétrons, a gente vai ter uma molécula polar. Se não sobrar elétrons, a gente vai olhar para os ligantes. Daí, se os ligantes forem iguais, a gente vai ter uma molécula apolar. Se os ligantes forem diferentes, a gente vai ter uma molécula polar. Eu vou dar mais dois exemplos para ficar mais claro ainda para vocês. Esses slides vão ficar no mudo, Gabriel? Mas eu não sei dizer, mas eu posso disponibilizar para vocês. Ah, tá, Tá ok. no Google, sim. Tá, E, Gabriel, bom. tu pode compartilhar a tela inteira, daí tu não tem que parar de compartilhar e voltar a compartilhar todas as vezes, sabe? Acho que fica mais fácil daí do que... Eu sei que não fica a janelinha que eu estou apresentando. Eu não sei se fica ruim de olhar. Eu não sei se eu ocultar ela vai voltar daí também. E assim fica mais fácil para mim, pelo menos. Ok. Vamos pegar mais dois exemplos aqui para mostrar como o exemplo ele funciona realmente, né? Nessa molécula aqui, ó, NO. Ei, meu Deus, meu O ficou horrível. Cl. Nesse caso aqui, ó, como é que a gente vai determinar quem é o átomo central? Todos estão na mesma quantidade, mas a gente sabe que o átomo central ele também pode ser aquele que faz mais ligações. Nesse caso, o cloro ele vai fazer uma ligação só, o oxigênio ele vai fazer duas, e o nitrogênio ele vai fazer três. Logo, o nitrogênio ele vai ser o átomo central. Então vamos dispor aqui espaço, os elementos, vou botar o O aqui, Cl aqui. Agora vamos fazer as ligações, o oxigênio vai fazer duas e o cloro uma. Estabilizou todos. Porque vai sobrar
os elétrons no nitrogênio, e daí vai fazer a angulação dessas ligações que vai propor uma geometria angular, né? Mas, pois bem, vamos usar o macete. Olhou pro... Tem 3 elétrons, quer dizer, 3 elétrons não, tem 3 átomos. A gente olhou pro central, vai sobrar elétrons, como eu falei anteriormente, que vai propor a angulação das ligações. Os elétrons vão ficar aqui em cima, aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Sobrou elétrons, logo, essa molécula é polar. Tranquilo. Agora o exemplo número 2. Vamos pegar a molécula de HCO. Desenhar a molécula, desenhar a geometria, né? Quem faz mais ligações é o carbono, tá em menos quantidade também. Vai fazer 4 ligações. A gente vai... Deixa eu pegar o preto. Carbono no meio, central. Uma dupla ligação com um O, aqui em cima. Ligação de hidrogênio aqui. E outra aqui. Fechou as 4 ligações do carbono. Todo mundo está estável, quer dizer. Uma geometria trigonal plana. Não sobrou elétrons. A gente vai olhar para os ligantes. Os ligantes são diferentes. Então, essa molécula a gente pode classificar ela como polar. A polar é, Tem alguma... polar é sempre quando sobra elétron, né, Gabriel? Peraí, pode repetir? Deu uma travadinha aqui para mim. Polar é quando sobra elétron, né? Travou de novo. Pode... Se tu mandar no chat, acho que eu consigo. Tá travando bastante. Tá travando. Tá travando um pouquinho. Assim, classe polar é quando tem um vetor de eletronegatividade resultante que não é nulo. Por exemplo, naquela do CO2 que a gente viu, a gente tem 2 vetores que se anulam, por isso a gente tem um vetor de eletronegatividade resultante nulo, e por isso ela é apolar. Nesse caso, a gente vai ter um vetor de eletronegatividade apontando para cima, na direção daquele oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é mais polar que o carbono. Nesse sentido, a gente vai ter 2 setinhas apontando para cima, ou uma só, como o Gabriel mostrou, por ser uma ligação dupla. E o dos hidrogênios está apontando para o carbono. Então a gente vai ter 2 setas apontando para o carbono e uma para cima. Se tu somar aquelas 3 setas, como o cabo de guerra que o Gabriel falou, tu vai ter uma seta resultante, que seria a soma dessas setas, no eixo X e Y, apontando para cima. Por isso que a molécula é polar. Não quer dizer sobrar elétron ser polar. Não quer dizer isso. O que importa são as setinhas. Faz também ali no NOCl, Gabriel, apontando. Aponta para o oxigênio e para o cloro. Tu vai ter uma apontando para a esquerda e para baixo, resultante, nesse caso ali do NOCl. Aqui. Isso, aponta para aí, só para baixo, na verdade. E ali aponta para baixo também. Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio e o cloro é mais eletronegativo que o nitrogênio. Dessa forma, a gente tem uma seta resultante apontando para baixo, porque são 2 coisas puxando naquela direção. Quando a gente tem essa seta resultante, ou seja, as setas não se anulam, então a gente tem uma molécula polar. Isso aí que o Gabriel está mostrando. Se a gente não tivesse formação nessa seta, com a soma das 2 setas vermelhas, a gente então teria uma molécula polar, que foi o caso do CO2, seria o caso do Cl2, do H2, geralmente moléculas lineares. Tá ok. Aquele macete ali que eu disponibilizei, ele só vai acontecer na questão de sobrar elétrons se tiver 3 ou mais e tu olhar pro central aqui. Esse macete funciona só se tu seguir o passo a passo dele aqui. Não é necessariamente se sobrar elétrons, sei lá, pode sobrar elétrons aqui se tiver uma molécula linear com 2 átomos,
mas não quer dizer que ela vai ser necessariamente polar, porque ela tem esses elétrons a mais em cada átomo, né? Ok, Gabriel, ok. Ok, vamos seguir então. Agora a gente vai falar sobre interações moleculares. Vai falar sobre a ligação de hidrogênio, interação de polo, interação de dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Dentro das interações, a gente pode dividir elas entre as interações de moléculas polares e interações de moléculas apolares. Dentro das moléculas polares, a gente pode classificar as moléculas polares como sendo de polos permanentes, porque naturalmente elas vão ter a formação de um dipolo, que é um polo negativo e um polo negativo. Quer dizer, um polo negativo e outro positivo, desculpa. A gente vai poder separar as ligações de hidrogênio, que vão ocorrer quando uma molécula tiver um hidrogênio ligado a um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio. É o famoso H-FON. Também todas que não se que forem polares de uma, quer dizer, todas as moléculas que forem polares e não caírem no H-FON vão ser classificadas como dipolo-dipolo. Eu já vou, quer dizer, explicar mais detalhado um pouquinho com desenhos. Eu acho que é mais fácil de vocês entenderem do que só na teoria. Em ligações apolares, a gente vai ter um dipolo induzido. Ou seja, tipo, algo vai induzir a criação de um dipolo. Ele não existe naturalmente. Um exemplo disso é o Br2 líquido. Ele, ele acaba fazendo esse fenômeno que é o dipolo induzido. Que alguns elétrons acabam indo para um lado da molécula em função da repulsão que eles têm dentro de um ao outro, né, em diferentes moléculas. Daí acaba formando um pequeno dipolo e é uma interação bem fraquinha que ocorre. Vou pegar mais uma folha aqui. As interações intermoleculares elas vão ocorrer entre moléculas. Por exemplo, se a gente vê uma molécula aqui de H2O, como a gente viu, o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele vai ter a tendência de, de puxar, de atrair a nuvem eletrônica para ele. Com isso a gente vai ter esse lado aqui como sendo mais negativamente ligado. E o lado em que está os hidrogênios como sendo mais positivamente carregado. Se a gente imaginando como isso sendo um grande copo d'água, né? Fica mais fácil de ver. Que tem uma moléculazinha de água e desenhar outra moléculazinha de água desse lado. A parte negativa vai interagir com a parte positiva de outra molécula. Também de água. Esse caso aqui que eu estou explicando é uma ligação de hidrogênio, porque dentro da molécula a gente vai ter uma ligação com H ligado a O. Isso vai proporcionar a interação intermolecular, que é essa interação aqui, que eu estou me referindo, que é a interação intermolecular entre moléculas, vai ser uma ligação bem forte em relação às outras que eu vou falar. Eu já vou classificar elas quanto à força de cada uma e que características elas podem envolver, né?
podem realizar, como o que acontece se uma é mais forte que a outra, né? O que isso faz, né? E um exemplo que a gente pode citar de como tu sente essa ligação, né? Essa força, é quando tu vai na piscina, por exemplo, e tu chega correndo assim da barrigada, aquela dor que tu sente, parece que tá batendo um concreto, é em função dessa interação que ela é bem forte entre as moléculas da água. Daí torna-se um pouquinho mais difícil, né, de tu entrar efetivamente dentro da água. Por isso que tem essa dor na barriga toda vez que a gente dá uma barrigada na piscina. Nas interações agora de polo, que eu comentei antes, são entre todas as moléculas que são polares, que não tem uma ligação do H-FON, efetivamente. Por exemplo, o HCl. Tem outra molécula aqui. Opa, não. Como a gente viu antes, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Com isso, a gente vai ter um lado aqui que vai ser mais negativo que esse, que vai ser mais positivo. Aqui a gente vai ter mais um lado mais positivo e outro aqui mais negativo. E a gente vai poder classificar essa interação aqui, ó, que está ocorrendo aqui, como sendo dipolo de polo, né? E explicar agora de polo permanente, antes de explicar a relação das forças, que ocorre porque que uma é mais tem uma força de interação maior e consequentemente ela vai ter o que, né, com isso. No exemplo, a BR2 líquido, né? Tem um BR2 aqui, um BR2 aqui. Como a gente viu, eles são apolares, né? Porque eles vão ter a mesma magnitude de força de um puxando para o seu lado. Só que daí quando a gente tiver essas moléculas livres no espaço, né? Essa partezinha aqui, ó, que tá, por exemplo, negativa também, elas vão se repelir. E com essa ação, né, de um repelir o outro, vai fazer com que a nuvem eletrônica ela ande um pouquinho para o outro lado. Por exemplo, focando nessa molécula aqui, a nuvem eletrônica vai se mover um pouquinho para esse lado, deixando esse lado um pouquinho mais positivo. Daí é o que vai acabar surgindo aqui uma interação de um dipolo induzido. Foi induzido essa ação aqui de fazer um dipolo dentro dessa molécula de BR2. E agora falando em relação a qual é a interação mais forte, né? A gente pode classificar como sendo a ligação de hidrogênio como sendo a mais forte. Depois vem a dipolo-dipolo. Por último, a gente tem a dipolo induzido. Essa é a relação entre quem é que tem a força de interação mais forte, né? No caso, uma força mais forte meio redundante, né? E
com a força de interação mais forte, né, a gente vai ter um ponto de ebulição mais forte das moléculas que possuem uma ligação de hidrogênio. Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês verem em relação a outras moléculas. Se a gente tiver, por exemplo, vou pegar aqui meu exemplo. Molécula de H3F, H2O2 e CL2. E, hipoteticamente, um exercício ele pede para a gente colocar em ordem de quem tem o maior ponto de ebulição, né? Como eu disse, quem tem nessa ordem aqui de força vai influenciar diretamente o ponto de ebulição. A ligação de hidrogênio ela vai ter um ponto de ebulição maior que a de polo, e a de polo vai ter um ponto maior de ebulição do que a de polo induzido. Né? E daí, analisando agora essas moléculas, a gente vai fazer primeiro a fórmula de Lewis para determinar a geometria. Quem vai fazer mais ligações aqui é o carbono e é o que aparece menos. Quer dizer, não é porque parece que tem um F só. É o que faz mais ligações só. Faz 4 ligações. A gente tem 3 hidrogênios. Que tem um flúor. A gente pode distribuir eles no espaço, sim. E como essa molécula aqui, ó, ela vai, por ser porque vai ter um flúor que vai influenciar, né, no momento de polar. Ele vai apontar para baixo, né, o momento de polar resultante. A gente pode classificar essa molécula aqui como sendo polar, ou fazendo um macete, a gente pode ver olho central, não sobrou elétrons, ligantes diferentes, a gente tem que vai ser uma molécula polar. Né? Agora para o H2O2. Um aqui, um aqui. Nesse caso a gente não vai ter um central nesse exemplo. Mas vai dar para visualizar normalmente aqui em questão de interação. Né? Aqui no CL a gente vai ter uma molécula linear. CL liga CL. Como aqui, ó, a gente tem uma molécula polar, ela não tem nenhum H-FON, nenhum hidrogênio ligado a um flúor, ou a um oxigênio, ou a um nitrogênio, a gente pode classificar como tendo uma interação de polo. Vou botar DD. Nessa molécula aqui, a gente tem a ligação de não um só, né? A gente tem 2 hidrogênios ligados a um. Com isso, a gente vai ter uma interação entre outras moléculas, como sendo uma ligação de hidrogênio. Então, essa aqui é classificada como Lig H. E essa daqui é uma molécula apolar, porque, como eu disse anteriormente, né, são átomos iguais, então nenhum vai ter uma força sobressalente a ninguém, então
elas vão se anular, né? Então a gente vai ter uma molécula apolar. Então a gente vai ter um... Pera aí, vou botar amarelo, fica melhor. Dipolo induzido. Então agora, colocando de ordem quem vai ter o maior ponto de ebulição. Vou botar bem aqui no cantinho, dá pra enxergar. A gente pode classificar na ordem o H2O2 como tendo o maior ponto de ebulição. Depois a gente pode botar o CH3F. E por último, o Cl. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Olha, Gabriel, a gente vai ter que ir fazendo exercício, acho, depois, para a gente fixar melhor isso aí, né? Acho que deu já- uma travadinha, já eu só tem entendi tudo. o início. Oi, eu caí, não sei. Alô? Acho que tu pode interromper a gravação já, Gabriel. Ok. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Olha, Pedro, a gente, dúvida sempre tem alguma coisinha, né? Mas acho que tem que, como tu falaste, a gente vai ter que fazer bastante exercícios, né, para fixar bem isso aí.